Bom, então, hoje a gente vai dar continuidade aos signos, né? Na semana passada, na semana passada a gente falou sobre alguns princípios com relação aos signos e tinha falado um pouco sobre o Áries e sobre o Touro. Então, hoje a gente já vai começar aqui no Gêmeos, que é o terceiro signo, né? Então, o Gêmeos, ele é um signo é o primeiro signo dessa sequência, é o primeiro signo do elemento ar, tá? Mas ele é um signo de modalidade mutável. Então, isso faz com que o signo de Gêmeos ele tenha esta busca, né, pela variedade, essa busca pela curiosidade. O signo de Gêmeos é um signo que está sempre questionando a situação. Por isso que a frase do signo de Gêmeos é "eu penso", porque ele está sempre dentro de uma reflexão mental. Pontos fortes do signo de Gêmeos são a comunicação, porque através da comunicação é que ele desenvolve o aprendizado e o conhecimento, a curiosidade, esta característica de alternância, né? Ou seja, o signo de Gêmeos ele é mutável, então ele vai se adaptando ao que ele vai aprendendo, ao que ele vai descobrindo, mas também ao que ele vai questionando. Então, a verdade que de manhã cedo, uma verdade que ele tinha, de tarde, essa verdade já não é mais tão verdadeira assim, porque ele fez uma série de questionamentos, uma série de reflexões. Então, ele tem esta alternância, essa instabilidade. E esse, de certa forma, assim, uma flexibilidade, mas também um descompromisso com esta questão da própria verdade, né? O signo de Gêmeos, ele é aquele signo, o signo de Gêmeos é o signo do vendedor, é o signo, muitas vezes, do advogado. Acho que alguém entrou aqui. Oi, Glória. Já começamos aqui, nós estamos no signo de Gêmeos, tá? Tá então, ótimo. Como eu estava falando, ele é o signo do vendedor, ele é o signo do advogado, mas ele também é o signo do professor, do comunicador, do jornalista, mas ele também pode ser o signo daquele cara que é, digamos assim, o enganador, né? Aquele cara que do trapaceiro, porque ele tem essas duas caras, né? Essa característica geminiana de estar sempre fazendo essas trocas. O Gêmeos é o signo da sagacidade, da esperteza, da escrita, da lógica, do intelecto, mas também é um signo em que é um signo da adolescência, né? Se nós fôssemos colocar os signos dentro de uma característica, o signo de Gêmeos seria um signo ligado a uma característica já da fase, né, de adolescência, de aprendizado, de trocas, de se comunicar com os outros, de conhecer os outros, da linguagem, da superficialidade, da amoralidade. Então, aqui, o signo de Gêmeos, ele também está ligado com a casa 3, que é a casa da comunicação, a casa da aprendizagem, né? Uma casa de aprendizagem empírica, ou seja, aquela aprendizagem que a gente faz, né, convivendo com os outros, aprendendo com os outros, conversando com os outros. Essa é a casa 3. Então, a virtude de Gêmeos é informar. Ele tem o conhecimento e ele está
tem essa virtude de comunicar, de informar as coisas. A antivirtude seria a fofoca, exatamente porque ele é duas caras, então ele sai contando, né, verdades, mas ele também às vezes sai contando, né, quem conta um conto aumenta um tanto, né? Então esse é um tipo de antivirtude. E a patologia de Gêmeos é a insegurança. Por que insegurança? Porque ele pensa tanto que ele nunca tem certeza de nada. Então, muitas vezes, ele se torna inseguro na hora de agir, porque ele, diferentemente de Áries, que age sem pensar, Gêmeos pensa muito sem agir, né? Então, Gêmeos é aquele signo que faz planos maravilhosos, mas ele mesmo destrói essas teorias que ele mesmo criou sem colocar elas em prática, tá? Porque ele está dentro de um elemento que é mais etéreo, que é o ar, tá? Ele não é um elemento tão concreto. Eu aqui acabei esquecendo de comentar, mas o signo de Áries tem um planeta que rege o signo de Áries, que é Marte, tá? Marte é o signo de Áries, porque Marte é o signo do impulso. Se a gente for olhar, depois nós vamos entrar na característica dos planetas, né? Mas a gente vai ver que o signo de Marte, ele é um círculo com uma flecha apontada para fora. Então, o que representa esse círculo? Esse círculo representa, né, o nosso mundo, o nosso universo, seja ele, né, um mundinho que é dentro de um quarto, seja ele um mundinho que é dentro da família, seja ele um mundo que é o planeta Terra ou o universo. O importante é que esse mundo, ele é rompido pelo impulso marciano, por isso essa flecha para fora representa esse movimento de buscar sempre ampliar esses horizontes e ampliar esse mundo conhecido. O signo de Touro, o planeta que rege Touro é Vênus, tá? Então, Vênus, ele tem um signo, depois nós vamos ver, que é um círculo com uma cruz voltada para baixo. Todo mundo conhece ali o signo do feminino, que também muitas vezes representa o poder feminino, né? E esse signo, esse símbolo, ele é exatamente o nosso universo, esse mundo que nós conhecemos, tá? Mas dentro de uma esfera concreta, que é a cruz. A cruz sempre está ligada à materialidade. Então, todo esse mundo conhecido, ele é usado, ou esse conhecimento, ele é usado para que a gente materialize as coisas, que é bem ligado a uma questão taurina. E o planeta que rege Gêmeos é Mercúrio, tá? Mercúrio, que é um planeta de ligação, tá? Então, nós temos o símbolo de Mercúrio, ele depois nós vamos, de novo, ver isso, eu repito, né? É uma meia-lua em cima, daí nós temos o círculo e nós temos uma cruz embaixo. Esta meia-lua, que é exatamente a maneira como nós recebemos as informações, então esse receptáculo é como a gente recebe as informações, transforma isso nesse mundo e traz para essa interligação para o mundo material. Então faz essa ligação. Mercúrio é um signo de ligação, tá? E ele rege Gêmeos. Bom, depois nós temos o signo de Câncer. E o signo de Câncer é o primeiro signo do elemento água. Câncer vai buscar a segurança emocional. Água é um signo, Câncer é um signo ligado à água. Água é
um elemento que lida com emoções, lida com sentimentos. E câncer vai trabalhar o que? Esta necessidade de obter uma segurança emocional em tudo aquilo que faz. Por isso que a frase de câncer é eu sinto. Então, tudo para câncer precisa ser sentido, para ser percebido de uma forma adequada. Então, através de câncer, a gente assimila os sentimentos, tá? Através de câncer, a gente lida com a nossa riqueza de emoções, a gente lida com a nossa capacidade de segurança, de proteção, as nossas experiências íntimas. O signo de câncer é um signo ligado à família, aquele círculo familiar, ao lar, né, ao nosso círculo mais íntimo, aquele círculo que sempre me transporta para um local seguro, ou pelo menos deveria nos transportar para um local seguro, tá? Então, aqui câncer fala de hereditariedade, fala de maternidade, fala de família, fala de sensibilidade, fantasia, apego, passividade, né? E porque busca uma segurança emocional, tudo aquilo que não é controlado, tudo aquilo que não é dominado, se torna algo ameaçador, algo inseguro, tá? Então, por isso que câncer tem muito medo de se expor, tem muito medo de atravessar fronteiras, porque não se sente plenamente seguro. O símbolo desse signo é um caranguejo. E o caranguejo, vocês podem ver, ele nunca anda para frente, ele sempre anda para o lado, né? Ele vai andando de lado e vai se protegendo, ele vai observando o que está acontecendo à volta dele. Qualquer sinal de insegurança, ele, né, foge, ou ele se arma o bote para se proteger. Então, o signo de câncer tem essa instabilidade de humor e essa vulnerabilidade. Alguém quer comentar alguma coisa? Oi. Deixa eu perguntar uma coisa. A antivirtude, você escreveu o que ali? Ui, dá licença, Alex. Eu falei Alex, a minha Alexa ligou. Ah, tá. É normal, é normal. Claro. A antivirtude é uma... Você, ela ligou. A antivirtude de câncer é o AMU. Tá? O que é isso? Então, nós já vamos chegar lá. Tá? Então, só um pouquinho que a gente já chega lá. A casa que rege câncer é a casa 4. É a casa no fundo do mapa. É aquela casa onde está ligado às questões das raízes, da família, do lar, das questões mais íntimas da pessoa. Então, a casa 4 está ligada da onde eu venho. Tá? E a virtude de câncer é gerar. Né? Então, aqui eu gero, né? eu gestaciono, aqui eu gero esta capacidade de proteger e de gerar afeto, gerar memórias, gerar, né, sentimentos de proteção. A antivirtude é o AMU. O que é o AMU? O câncer é um signo que ele se magoa facilmente, tá? Porque é um signo extremamente sensível e sentimental. Mas não se enganem quem acha que câncer não é um signo ambicioso. Câncer
quer crescer. Câncer ambiciona ser reconhecido, mas tem muito medo neste reconhecimento, deixar a sua segurança emocional. Então, tudo aquilo que visa ou que afeta ele de uma maneira negativa, a forma como ele reage a estas situações, ele é muito reativo, é essa sensação ou esse sentimento de ficar magoado, né? Que é essa antivirtude de Câncer, que qualquer coisa que está fora do seu controle, qualquer coisa que está fora dessa percepção de que está tudo bem, pode gerar algum tipo de mágoa ou ressentimento. Por isso que Câncer é aquele signo que não perdoa. Ele pode até dizer que está tudo bem, ele pode até dizer que ele não se importa com aquilo. Mas talvez, depois de 20, 30 anos, ele vai se lembrar de algo que, né, algum tipo de traição ou algum tipo de mágoa que alguém causou para ele. Ele não se esquece disso, né? Por isso que o signo de Câncer também é ligado muito a esta questão das memórias, do passado. Os cancerianos gostam de fotografia, gostam de recordações. Os cancerianos ganham um presente e aí aquele presente eles guardam a caixa de presente porque esse presente foi dado pela fulano de tal. Então o canceriano tem lá uma sala só para guardar as caixas de presente que ganha, porque aquilo traz uma recordação para ele, né? E a patologia de Câncer é o veneno, porque Câncer é aquilo, ele protege aquelas pessoas que ele ama e até, de certa forma, super protege, mas aquelas pessoas que estão fora desse círculo de proteção, desse círculo de confiança, né, podem, muitas vezes, sentir, né, estas picadas do signo de Câncer, porque acabam, é uma forma, a forma de ataque do canceriano nunca é uma forma direta, sempre vai ser uma forma indireta. Então, se ele usa muito isso, ele acaba se tornando esse ser patológico, né, que utiliza muito da intriga, do veneno, etc. Bom, e aí nós vamos para o quinto signo. O quinto signo é Leão. Ele é o segundo signo do elemento fogo, tá? E é um signo de elemento de modalidade fixa. Então, o Leão, tem muitos astrólogos que dizem que dentro da hierarquia dos signos, que, né, muito se fala que os signos não têm uma hierarquia. Isso realmente é verdade. Mas existe um dos signos que é o signo, digamos assim, mais nobre, é um signo muito forte. E esse signo é Leão, tá? Então, se houvesse uma hierarquia, Leão seria o primeiro signo dessa hierarquia. E por que isso? Porque Leão é um signo que é regido pelo Sol, tá? Aí eu esqueci de dizer que Câncer é regido pela Lua, tá? Por isso que Câncer é tão instável, porque a Lua também é instável. E o Leão é regido pelo Sol, tá? E o Sol é a nossa essência. O Sol é o maior astro, então ele brilha. E é isso que o Leão faz. O Leão brilha. Leão se posiciona. Leão se expressa e quer ser notado por essa sua expressão, tá? Por isso que a frase de Leão é eu ouso. Ou seja, um leonino que não ousa, ele não é realmente um leonino, ele é um signo
é um signo fraco, tá? A força de Leão está exatamente no seu brilho e na sua ousadia. Então, o leonino, ele quer sempre expressar essa expressão de si, quer sempre expressar essa liderança. Ele quer... uma das características de Leão é a organização, porque é o Sol que organiza todo o sistema solar, tá? Então, o signo de Leão sempre é aquele que vai se apresentar de uma forma dramática a sua personalidade, né? Ele quer obter reconhecimento a qualquer custo. Ele tem uma autoconsciência, ele tem uma autoexpressão, ele tem muita criatividade, ele é uma pessoa geralmente que exibe, né, confiança, diversão, alegria, prazer, muita força de vontade, determinação, mas também é uma pessoa muito orgulhosa, às vezes pode ser bastante arrogante, né, quer exercer muito o seu poder, a sua força, né, é muito generoso, é muito brincalhão, gosta muito de crianças, tem muita honra, nobreza, tem muito esplendor, mas também pode ter, né, essas características de ser uma pessoa, né, muitas vezes intragável, porque é muito orgulhoso, muito arrogante e tudo mais. Tá? Então, imaginem, né, a figura de Leão como a figura de um rei. Um rei bom seria um rei que luta ou organiza ou centraliza, né, o seu poder em prol do seu povo. O outro tipo de rei seria um tirano, é aquele que exige do seu povo ou dos seus seguidores esse brilho, né, incontestável, ou esta necessidade de estar acima dos outros de uma maneira que os outros o adorem. Tá? Então, essas são as duas faces do signo de Leão, né? A sua luz e a sua sombra. A casa de Leão é a casa 5, tá? Uma casa de autoexpressão, de prazer, de criatividade, de diversão, de filhos, porque filhos também são a nossa forma de nos expressarmos a vida. É aquilo que a gente gera como sendo genuinamente nosso. Então, a virtude de Leão é a centralização, essa capacidade de liderança, de organização, que faz com que as pessoas estejam, né, admirem a sua força, a sua capacidade, a sua generosidade, esse poder. Tá? Então, ele é capaz, muitas vezes, ele é aquela pessoa que chega numa festa e ele automaticamente, né, ele tem já esta atenção voltada para si. Por isso que muitos atores, né, têm, ou são leoninos ou têm características leoninas, né, porque eles precisam desse brilho. Estar sob os holofotes. A antivirtude de Leão é a vaidade, porque o leonino ele pode se tornar muito vaidoso, ou seja, ele querer muito a atenção dos outros, mesmo quando não mereça essa atenção, né? Então, aquela pessoa que não faz nada, realmente não executa o papel atribuído, o papel de luz atribuído ao leão, simplesmente quer apenas os louros, né? Mas não quer executar nada em prol dos outros. O leonino, o verdadeiro leonino, ele exerce a sua liderança porque ele exerce todo esse poder e essa força para os outros, e através disso recebe o reconhecimento. Na sua sombra, na sua antivirtude, ele quer esse reconhecimento sem se esforçar pelos outros, sem dividir isso com os outros.
Então, por isso, a questão da vaidade, né? Um leonino, muitas vezes, a pior coisa para um leonino é ser criticado, né? Ou ser ridicularizado. O maior medo do leonino é ser ridicularizado, porque isso, né, vai totalmente contra esse brilho que ele busca. E a patologia é a competição, tá? Por que competição? Porque o leonino, ele é um vencedor nato, tá? O leonino nasceu para liderar. Ele não precisa competir com ninguém, porque ele naturalmente vai assumir um papel de liderança. Então, muitas vezes no trabalho, a gente tem, por exemplo, um elemento, uma figura leonina, que ao invés de liderar, ao invés de expressar, né, o seu poder de atração e centralização e organização, ele busca única e simplesmente, ele tem medo de se expor dessa maneira. Então, ele só sabe lidar com a sua energia leonina através da competição, provando que ele é melhor do que os outros, quando ele não precisa provar isso nada para ninguém, né? Porque toda vez que ele compete, ele perde o seu brilho, ele não está lidando com a sua força natural, ele está se sentindo inseguro e se sentindo sem essa capacidade de liderar. Então, ele precisa, né, ficar competindo com os outros para ver se ele competindo, e geralmente competindo de uma maneira, né, que não é uma maneira, digamos assim, a mais, digamos assim, transparente e a mais positiva possível, né? Geralmente, a questão da competição é buscar esse brilho, esta satisfação através de outros meios mais escusos, né? Enfim. Bom, aí o sexto signo é Virgem. E Virgem é um signo de terra, do elemento terra, e de uma modalidade mutável, tá? Então, tanto Virgem como Gêmeos têm o mesmo planeta regente, que é o Mercúrio, tá? Porque, assim como Gêmeos, Virgem é um signo muito versátil. Ele também, assim como Gêmeos, ele está sempre fuçando, sempre mexendo, sempre tentando descobrir como é que as coisas funcionam. Só que Virgem é um pouco diferente de Gêmeos. Gêmeos pensa muito, ele elabora teorias. E Virgem, né, então, Gêmeos aprende se comunicando, estudando. E o Virgem aprende através de fazer as coisas. Ele vai aprender fazendo, né? Então, por isso que, para o Virgem, é muito importante a questão do servir, tá? Ser útil à sociedade. O virginiano sempre está trabalhando, geralmente em prol dos outros. Então, por isso que a frase virginiana é eu analiso, porque é através da análise, da assimilação, do discernimento, da discriminação, no sentido de, né, como é que funciona aqui o relógio? Ah, eu não sei, então eu vou abrir o relógio e vou descobrir, vou separar as peças para entender como é que esse mecanismo funciona, né? Então, ele discrimina no sentido de isso é útil, isso não é útil, então isso aqui me serve, isso aqui não me serve. Esta é a discriminação virginiana.
Então, ele faz muita avaliação, análise, crítica, ele é extremamente autocrítico, separatista, no sentido de, né, de novo, o que é útil, o que não é útil. Se não é útil, não serve, eu descarto. O que é útil, eu guardo, né? Sempre buscando esse perfeccionismo, essa especialização, esta eficiência, esse método, esse detalhamento, tudo de uma forma prática. Então, a figura de virgem é a figura do artesão, aquele que faz, né, um trabalho artesanal, manual, de extremo valor, de extremo detalhe técnico, de extrema minúcia. É o joalheiro, né? É aquele cara que trabalha o metal até ele ficar, né, transformar o metal, ou então o barro, ou então qualquer coisa em uma obra de arte. Esse é o virginiano. Tá? Bom, então ele é voltado para o serviço, ele é voltado para esse fator de subordinação humilde. Tá? Virgem está a serviço do outro. E muitas vezes isso é um problema para o virginiano, porque ele não admite estar a serviço do outro de uma forma humilde. Tá? Então, a casa de virgem é a casa 6, é a casa do trabalho, das rotinas, também é a casa da saúde. Mas a casa 6 também é a última casa da metade inferior do mapa astrológico. Tá? Então, a casa de virgem, e por isso que o signo se chama virgem, né? Porque nesse momento, a energia virginiana é aquela energia que ela está pronta para... É como se fosse um campo arado, onde qualquer coisa que é plantado ali, qualquer coisa que é semeada ali, vai dar frutos, né? Para o bem e para o mal. Então, virgem aceita, né? Virgem está pronto para o próximo passo. E, portanto, ele é o último signo da metade inferior do mapa astrológico. A metade inferior do mapa astrológico tem a ver com o nosso desenvolvimento de personalidade, nosso desenvolvimento pessoal, né? Então, é onde eu aprendo que eu sou um indivíduo único, eu aprendo a me nutrir, eu aprendo a me comunicar, eu aprendo que eu tenho uma família, eu aprendo a me expressar criativamente, a brincar com o leão, e em virgem eu aprendo as virtudes do trabalho e do servir ao outro, que não adianta, eu não nasci somente para ser servido, eu também nasci para colaborar com a sociedade. Então, a partir de virgem, eu estou pronto para entrar nesta comunidade, entrar na sociedade, me relacionar com o outro. Tá? Então, isso é um detalhe de virgem que muitas vezes a gente esquece. Então, a virtude de virgem é purificar, ou seja, aperfeiçoar aquilo a uma excelência. Tá? A antivirtude é o perfeccionismo, ou seja, o problema de virgem é que ele fica tão envolvido no detalhe, né? Ou ele fica tão envolvido na folha que ele não vê a floresta. Então ele tem mais dificuldade de fazer essas conexões e de estabelecer essa visão mais geral. Ele fica tão entretido com a questão da perfeição que muitas vezes se esquece de olhar, né, para cima, olhar para frente para ver o que está acontecendo. E a patologia de virgem é exatamente o controle, de não perder o controle, né? Então,
Virgem fica doente sempre que ele busca ter o controle de tudo. Nós não temos o controle de tudo. E o virginiano geralmente acaba adoecendo quando ele precisa estar controlando tudo. Então ele acaba tendo problemas. Bom, aí nós vamos para o sétimo, né? O sétimo signo. E o primeiro signo da parte superior do mapa astrológico. Então, nós temos aí Libra, que tem, que é exatamente o signo que está oposto ao Áries, que foi o primeiro signo. O primeiro signo da parte de baixo está oposto ao primeiro signo da parte de cima, que é Libra. O primeiro signo, que é Áries, fala sobre o eu, e Libra fala sobre o outro, né? Então, o signo de Libra está sempre nesta busca pela sua complementação, ou seja, está sempre em busca da sua cara metade, está sempre em busca de algo que lhe falta. Então, por isso que a frase é eu equilibro, e o símbolo de Libra é uma balança, onde eu busco, né, equilibrar estas coisas da vida. Essa balança, ela remete, né, lá aos tempos egípcios, né, onde quando a pessoa morria, né, o Anubis fazia esta pesagem entre as coisas boas e as coisas ruins que foram feitas na vida. E de acordo com essa pesagem, você tinha, né, determinados merecimentos. Então, esse é o símbolo da balança, de buscar o equilíbrio na vida. Então, Libra está sempre associado a uma questão de harmonização, de equilíbrio, de quê? Equilíbrio dos conflitos, equilíbrio das vontades, né? Aqui, uma palavra-chave seria a comunhão, a diplomacia, a mediação, o afeto, o encanto, a beleza, a justiça, a vaidade, né? Arte, manipulação. Libra também tá muito associado à questão da indecisão. Por que indecisão? Porque está sempre pensando muito no outro e não pensa em si. O problema de Áries é que ele pensa muito nele e não pensa nada no outro. Libra é o contrário, pensa muito no outro e não pensa nada em si. Então, quando Libra quer alguma coisa, ele muitas vezes é indeciso sobre aquilo que ele quer, porque ele está sempre pensando naquilo que o outro quer. E muitas vezes ele tem dificuldade, ou ele abre mão daquilo que ele quer em prol de uma harmonização com o outro. Então, numa relação, a dificuldade, muitas vezes, de Libra é que ele quer buscar o equilíbrio, mas muitas vezes abrindo mão das suas próprias necessidades para satisfazer o outro. Tá? Então, aqui, a casa de Libra é a casa 7. Tá? Uma casa ligada a casamentos. Mas não é só casamentos. É uma casa ligada ao outro, aos relacionamentos, a qualquer tipo de associação. Né? Então, pode ser casamento, pode ser sociedade, pode ser parceria, pode ser qualquer tipo de relação em que eu me comprometo com o outro. A virtude de Libra é harmonizar. E a antivirtude de Libra é justificar. Né? O que eu quero dizer com isso? Justificar. Porque parece que Libra, quando ele quer algo, ele precisa ficar dando 1001 justificativas porque ele quer algo. Quando, na realidade, os outros signos dizem o seguinte, eu queria, sei lá, eu quero a camisa azul, né?
Aí a Libra não, Libra, eu acho que eu vou querer a azul, porque eu achei a azul mais bonita, tu não achou a azul mais bonita? Ou porque a azul, né, eu acho que a fulana vai gostar melhor se eu usar a azul do que a amarela, então eu vou levar a azul. Então fica se justificando, criando mil e uma justificativas para né, acabar é, aceitando aquilo que ele realmente quer. E a patologia é a falsidade, tá? Libra, geralmente, para buscar o equilíbrio, precisa de transparência, precisa de clareamento das coisas, mas Libra, muitas vezes, a patologia é esconder, né? Esconder e ser extremamente falso. Bom, aí nós vamos para Escorpião. Escorpião, ele é o segundo signo de água. E é o signo de água que de uma modalidade fixa. Então, o Escorpião, dos 3 signos de água, é o signo que vai sentir as coisas dentro de uma profundidade. Né? Por isso que o signo de Escorpião é tão denso, tá? Porque nada para Escorpião pode ser superficial. Tudo para Escorpião vai primeiro passar por uma transformação interna. Né? Então, aqui tem essa busca da transmutação, né? Ou seja, de transformar algo, de fazer com que algo se transforme, né, em algo melhor, mas através, antes de todo um processo emocional. Né? Por isso que a frase de Escorpião é eu calo. O Escorpião não é um signo que fala muito. O Escorpião é sempre mais calado. Porque como é que ele vai falar algo se ele não sabe exatamente o que ele está sentindo? Então, primeiro, antes de mais nada, ele vai internalizar aquilo, ele vai trazer todos aqueles sentimentos para um âmbito extremamente profundo, interior dentro dele, vai processar aquilo para depois, então, falar ou expressar os seus sentimentos. Por isso que o Escorpião, a gente sempre fala que o Escorpião é ferino, né? Que o Escorpião vai e coloca o dedo na ferida. E ele coloca o dedo na ferida mesmo. Por que ele coloca o dedo na ferida? Porque tudo para ele é muito intenso. A experiência emocional é intensa. A experiência emocional é profunda. E ele vai colocar o dedo exatamente naquela ferida, porque é onde ele quer mudar, onde ele quer transformar, onde ele quer realmente fazer uma modificação. Né? E doa a quem doer. Né? Seja, mesmo que isso vá, de certa forma, lhe prejudicar, não interessa. Ele vai na ferida. Né? Então, aqui tem muito a história, né, do escorpião que pediu carona para atravessar o rio, que pediu carona para o sapo para atravessar o rio, né? E aí o sapo disse assim, eu não sei, eu não vou te dar carona porque tu é capaz de me matar, né? Aí o escorpião diz assim, não, como é que eu vou te matar? Afinal de contas, se eu te matar, eu vou morrer afogado também, né? Então eu não vou te matar. E aí ele convence o sapo de que ele pode levar o escorpião, que não vai acontecer nada. E aí, no meio do caminho do rio, o escorpião vai lá e
dá uma ferroada no sapo, e o sapo morrendo diz assim, pô, escorpião, tá me matando. E aí o escorpião disse assim, pois é, foi maior do que eu, né? A minha, é, digamos assim, a minha essência foi maior do que a minha vontade de sobrevivência, né? Então, essa é a questão do escorpião. Quando ele agarra alguma coisa, ele é que nem a coruja, né? Que vem, agarra a presa. Se essa presa for maior do que ele, não interessa se ele vai cair, mas ele não vai deixar de continuar agarrando a presa, né? Ele não larga, ele morde e não larga. Então, por isso que o escorpião é um signo ligado também aos extremismos, né? À paixão, à morte, aos desejos ocultos. Né? O escorpião é aquele signo que está ligado à morte e regeneração, morte e renascimento. Aqui tem muito apego emocional, muito trauma emocional, muita possessividade, né? Ciúmes, violência, ódio, inveja, todas essas paixões sórdidas, digamos assim, né? São características de escorpião, porque é ele que transmuta isso, é ele que transforma todas estas, digamos assim, essas sombras, né, em algo que é mais valioso, né, em algo que verdadeiramente é valioso. Então, por isso que Escorpião lida com todos esses tabus, com todos esses preconceitos, e é um signo tão mal falado assim. Mas Escorpião é um signo extremamente estratégico, é um signo extremamente ligado também a uma questão de liderança, a uma questão de estratégia, como eu falei. A casa de Escorpião é a casa 8, e é exatamente a casa dos valores ocultos, ou dos valores dos outros. Ali a casa 8 é a casa da morte, é a casa dos tabus, é a casa do sexo, é a casa de tudo aquilo que a gente ouviu quando a gente era criança, que era ruim, né? Não importa se isso era verdade ou não. Importa é que nós aprendemos que determinadas atitudes, determinadas situações, posições, não eram boas, eram ruins, eram pecado, eram coisas, né, que não se podia fazer. Quando a gente entra na casa 8, a gente se confronta com esses valores que nos ensinaram. E aí nós vamos ter que decidir se esses valores que nos ensinaram estão certos ou errados, diante da nossa própria avaliação. Por isso que é a casa dos tabus, por isso que é a casa dos traumas, é a casa onde a gente processa todas as informações, né? É a casa também onde a gente lida com, digamos assim, os nossos valores que nós não consideramos tão nobres assim. Tá? Digamos assim, eu tenho determinadas características, mas eu não gosto dessas características, ou eu acho que essas características me prejudicam. Então eu pego essas características e jogo lá embaixo do tapete da casa 8. E vou, né, vivendo e me protegendo dessas características que estão escondidas lá. Um belo dia, eu vou ter que fazer uma faxina emocional e vou ter que, né, levantar esse tapete e lidar com essas características que estão lá. Que pode ser, sei lá, pode ser ciúmes, pode ser, né, alguma depravação sexual, algum tipo de desejo, né, algum tipo de trauma, tá tudo lá, né? E que precisa, mais cedo ou mais tarde, ser depurado.
Então, por isso que a virtude de Escorpião é transformar. E a antivirtude é a culpa. Porque o Escorpião tem muita, né, culpa porque ele lida com aquilo que os outros não querem mexer. Então, como ele mexe com aquilo que é proibido, muitas vezes ele pode se sentir culpado por mexer naquilo, quando na realidade ele tem esse dever porque ele precisa transformar. Só se transforma algo que naquilo depois que a gente que a gente mexe, tá? E a patologia, né, a doença de Escorpião é a manipulação, né? Ou seja, você utiliza esse poder emocional, que é muito forte, no sentido de manipular os outros e fazer com que os outros sejam dependentes de você, tá? Aqui tem o tesouro, né, o escorpionino é sempre, o signo de Escorpião sempre são pessoas que lidam, né, são terapeutas, são policiais, são cirurgiões, né, médicos cirurgiões, psicólogos, são aquelas pessoas que lidam com o lixo, né, não necessariamente só o gari lá, que trabalha com lixo, mas aquele cara que vê no lixo, né, ou na reciclagem desse lixo, um tesouro que só tem lá, né? Então, essas são algumas figuras que lidam com esse signo de uma maneira positiva. Bom, aí nós vamos para Sagitário. Sagitário é o último signo do elemento fogo, e um signo de modalidade mutável, ou seja, se adapta. Então, Sagitário, ele é o signo que vai sempre buscar um sentido maior na vida. Ele já processou os seus traumas, ele já processou as suas situações lá mais complicadas lá na casa 8, ou em Escorpião, e agora ele vai buscar um sentido maior para a sua vida, né? Algo que engrandeça ele. Então, aqui, por isso que a frase de Sagitário é eu vejo, eu enxergo, porque Sagitário está sempre enxergando para longe. Sagitário não consegue se contentar com aquilo que tem. Ele sempre vai projetar algo que ele ainda não atingiu, né? Quem é Sagitário? Qual é a figura de Sagitário? Sagitário é o centauro, né? Então, o centauro é metade homem, metade cavalo, e o Sagitário atira a sua flecha, né? Busca um alvo, atira a sua flecha e sai correndo em busca desta flecha. Quando ele chega e alcança esse objetivo, alcança a flecha dele, ele pega a flecha e atira de novo e sai correndo de novo. Então, o problema de Sagitário, do sagitariano, é que ele está sempre em busca da verdade, ele está sempre em busca desse sentido mais sagrado, ele está sempre em busca de algo que ele não conhece, mas ele não se contenta com aquilo que ele conquista, e então ele vai em busca de algo ainda maior. Então, o Sagitário está ligado muito ao conhecimento, o Sagitário está ligado muito aos princípios universais, né? A gente diz que Sagitário é um signo ligado à justiça, né? Tanto Sagitário como Libra são signos ligados à justiça. Libra, a justiça no sentido de ser equânime para ambos os lados. E Sagitário no sentido de que ele sempre busca, como eu falei, um sentido para algo. Então,
o Sagitário sempre vai buscar regrar a sociedade, tá? Então, a justiça sagitariana é a justiça das leis, né? Se a lei é certa ou não, isso é outro problema. O problema é que aqui ele busca fazer o regramento da sociedade para que essa sociedade atinja um patamar mais elevado. Por isso que Sagitário está ligado à filosofia, aos estudos acadêmicos, aos ideais, né? Às crenças, à religião, as viagens ao estrangeiro, né? As viagens longas, porque tudo está ligado a esta maneira de pensar o mundo de uma maneira maior, de uma maneira que tudo se conecte a um sentido maior. Então, aqui tem muitas, né, muitas virtudes aqui no que diz respeito a essa busca por esse conhecimento, busca por esse aprimoramento da sociedade como um todo. Mas também tem, né, as sombras que são o fanatismo, os dogmas, né, essa expressão de superioridade. A casa de Sagitário é a casa 9, tá? Um detalhe. Eu falei de Libra e não falei do planeta de Libra. O planeta de Libra, que rege Libra, é Vênus, assim como em Touro, tá? Só que existe uma diferença nessas duas Vênus. Enquanto a Vênus taurina é uma Vênus que lida com o prazer sensorial, né? O que é o prazer sensorial? É o prazer pela comida, é o prazer pelo toque, pela sedução, pela massagem, pelo prazer, né, digamos assim, do contato físico com as coisas. Vênus em Libra é o amor platônico, é o amor que é um ideal, é uma Vênus ligada mais à beleza, à harmonia, a uma coisa que né, digamos assim, estética, harmônica, mas que é mais no sentido pensado, ideal, do que no sentido mundano que está ligado a todo. E Escorpião, o planeta tradicional, tá? O planeta tradicional que rege Escorpião é Marte. O planeta moderno que rege Escorpião é Plutão. Mas na antiguidade não existia Plutão. Então quem regia Escorpião era Marte, tá? E faz todo sentido aqui o Marte, porque Marte também é esse elemento, né? Por isso que Escorpião é aquele, né, estratégico, ele é vingativo, ele vai para cima, ele é cirúrgico, exatamente por causa do Marte. Bom, e Sagitário, o planeta que rege Sagitário é Júpiter, tá? Então, Júpiter, que é esse planeta da sabedoria, né? Esse planeta da generosidade, da expansão. Por isso que Sagitário expande, ele está sempre crescendo, né? A casa de Sagitário é a casa 9, casa dos estudos superiores, da filosofia, do estrangeiro, da religião. Então, tudo isso está na casa 9. A casa 9 é uma casa, né, se a gente olhar, Sagitário está oposto a Gêmeos. Então, Sagitário e Gêmeos são duas casas ligadas ao estudo, ao aprendizado. Qual é a diferença? A diferença é que em Gêmeos, esse aprendizado é um aprendizado empírico,
é aquele aprendizado que a gente aprende através do dia a dia, enquanto que o aprendizado sagitariano é um aprendizado teórico, acadêmico, né? Onde nós vamos pensar, nós vamos filosofar, nós vamos entrar num estudo que é muito mais abrangente. Então, a virtude de Sagitário é idealizar, né? Então, Sagitário constrói toda uma ideia, uma ideologia, tá? A antivirtude de Sagitário é a moral, tá? Por que essa é uma essa antivirtude de Sagitário? Porque Sagitário é extremamente, quando ele está usando a sua sombra, é extremamente moralista, tá? Ele muitas vezes ele prega a moral de cueca, né? Porque ele estabelece regras, ele estabelece situações que para ele são as situações ideais. E aí, dentro daquela situação ideal, a única alternativa viável é aquela alternativa moral que está ali, né? Então, qualquer outra atitude, ela não se torna viável. Então, Sagitário é um signo muito ligado às religiões. Então, por exemplo, tem determinadas religiões que são extremamente dogmáticas, extremamente, né, moralistas. E dentro dessa moral não existe nenhuma outra moral, né? Então, sei lá, uma religião lá que diz, não, a mulher tem que ficar em casa porque ela que cuida da família, enquanto que o homem trabalha. Então, essa é a única moral possível. Se a família não é o pai, a mãe e os filhos, né, os avós, se essa família, a mãe é solteira, se quem cria os filhos são as avós ou o avô, ou se a família tem, né, um irmão de mães diferentes ou de pais diferentes, isso já está fora desse conceito idealizado sagitariano, tá? Então, por isso que a antivirtude é a moral. E a patologia é a presunção, ou seja, aquela arrogância de querer saber mais do que os outros. Eu sei como é que são as coisas. Não vem, né, não vem com lorotinha e tal, porque eu sei como é que são as coisas. Então, essa é uma patologia de eu sei mais do que todo mundo. E aí fica né, fazendo uma coisa que é muito comum dentro do sagitariano, que é o pregador, tá? Aquele cara que fica pregando, né? A gente hoje está cheio de pregadores por aí, né? Fica pregando determinadas coisas e os outros têm que realmente aceitar isso, porque se não aceitarem isso, né, serão queimados no inferno. Enfim. Esse é o Sagitário. Depois nós temos Capricórnio. Capricórnio é o signo que está lá no meio do céu, né? É o signo que está no ponto mais alto do zodíaco e faz uma oposição com o signo de Câncer. Capricórnio é o último signo de terra, mas a sua modalidade é cardinal. Então, Capricórnio, ele busca exatamente o serviço significativo. Capricórnio está ligado a esta busca do sucesso, a uma busca de ser respeitado por aquilo que faz. Tá? Então, Capricórnio é um signo extremamente pragmático. A frase de Capricórnio é eu uso, tá? Porque ele vai utilizar o seu conhecimento de uma maneira altamente pragmática, metódica e eficiente, tá? Então, Capricórnio é um signo que, por ser de um elemento terra, de um elemento concreto,
é um elemento muito, né, é um signo muito formal, que tem muita ambição, né? Afinal de contas, é o signo que está lá no meio do céu, lá na parte superior. Então, é aonde a gente quer chegar. É um signo que precisa da ambição. Eu preciso da ambição para ir mais longe. Eu preciso, né? Eu almejo uma posição, uma posição social. Eu almejo ser reconhecido pelo meu esforço, pelo meu trabalho, pela minha competência, né? Eu exijo respeito por isso que eu sou. Então é um signo que tem muita perseverança, mas é um signo que tem uma dificuldade. Ele quer chegar mais alto, mas ele não quer se machucar. Ele vai com prudência, ele vai com cuidado. Ele é a cabra montanhesa, né? Aquela cabra que se pendura lá nos picos dos morros sem cair, né? E que para isso ela está ali caminhando sem dar nenhum passo falso, né? Não sei se vocês já viram essas cabras montanhesas, que elas ficam às vezes quase que né, uma inclinação de quase 90 graus assim e não caem do penhasco, né? Então elas estão lá porque elas têm alto poder de concentração, alto poder de estar ferradamente, né, firmes naquele lugar onde elas estão agarradas. Então, aqui, o Capricórnio é sinônimo de trabalho árduo, de firmeza, né, de cálculo né, bem ajustado, de um avanço planejado. Capricórnio é um signo extremamente que busca segurança, que busca o sucesso, o êxito, mas que através da segurança, né? Mas também pode ser um signo em que qualquer para ele todo o trabalho é árduo, todo o trabalho exige muito esforço. Então, se o trabalho não tiver esforço, parece que aquele trabalho não tem valor, né? Então, ele tem muita dificuldade de valorizar algo se não tiver muito esforço. E ele tem muita inveja, um sentimento negativo, quando ele percebe que tem pessoas que às vezes conseguem muito sem tanto esforço como ele. É porque ele ralou muito. Mas por que ele rala muito também? Porque ele é muito inseguro, né? Ele precisa de muita segurança. Então, ele é um signo de terra, é um signo que calcula tudo. Então, por exemplo, Capricórnio, ele mede o sucesso. O meu objetivo, eu tenho, sei lá, 90% de chance de sucesso, mas eu tenho 10% de chance de fracassar. Então, muitas vezes, o capricorniano, ele tem mais medo desses 10% do que confiança nos 90% de sucesso. Diferente do Áries, que às vezes ele tem 90% de fracasso e 10% de chance, ele diz, não, mas eu tenho 10%, eu vou lá e vou fazer. Claro, muitas vezes ele vai quebrar a cara, mas às vezes ele vai conseguir, né? E o Capricórnio não, o Capricórnio tem muito medo de quebrar a cara, mesmo quando as estatísticas estão ao seu favor. Então ele vai com muito cuidado, vai com muita... E isso exige muito esforço. Tá? Então a casa de Capricórnio é a casa 10. Casa da vocação, da carreira, do reconhecimento pessoal. E o planeta que rege Capricórnio é Saturno. E a gente já conhece Saturno. Saturno é exatamente esse planeta da escassez, da dificuldade, das limitações, mas também da responsabilidade, do amadurecimento e desta nossa capacidade de realização, né,
quando a gente empenha o nosso esforço. Tá? Então, a virtude de Capricórnio é estruturar. Tudo em Capricórnio é estruturado, é bem concreto, né? Tem uma base sólida. A antivirtude de Capricórnio é a obrigação. Tá? Por quê? Porque ele faz as coisas, muitas vezes, não por prazer, mas por obrigação. Então, ele faz as coisas porque ele se sente responsável. E não porque simplesmente, não, eu vou fazer porque eu quero. Né? Então, ele muitas vezes assume aqui obrigações que não são suas, como forma de ser reconhecido. Então, muitas vezes, ele é o burro de carga, aquele cara que carrega o piano nas costas, porque parece que ele tem a obrigação de provar que ele consegue. E aí, muitas vezes, as pessoas né, aproveitam disso e jogam cada vez mais obrigações, cada vez mais deveres para o Capricórnio, e o Capricórnio vai aceitando aquilo, porque ele tem essa capacidade de trabalhar. E também porque muitas vezes ele pode ter essa patologia, que é a patologia da inferioridade, se sentir menor do que os outros. Então, como ele se sente menor do que os outros, ele vai trabalhar 2, 3 vezes mais para perceber que ele é capaz. Bom, estamos quase chegando ao fim. Aí nós temos Aquário. E o Aquário é um signo, último signo de ar, um signo que vai buscar esta consciência plena. Aquário é um signo ligado ao progresso, tá? Aquário é um signo ligado à consciência. Por isso que a frase é eu sei, tá? Porque é através da consciência, da ampliação da consciência, que eu sou capaz de enxergar e de entender, de compreender as coisas. Então, aqui eu vou lidar, no signo de Aquário, eu vou lidar com liberdade, com igualdade, com fraternidade, com coletividade. A gente tem que lembrar que a gente está na parte superior do zodíaco. Então, a parte superior do zodíaco sempre vai lidar com princípios mais coletivos do que individuais. Então, aqui, a coletividade, o humanismo, o altruísmo, né, estão muito fortes, mas o individualismo também. Né? Mas como pode ser coletivo e individual ao mesmo tempo? Né? Porque Aquário, a gente não pode se esquecer que é a outra metade, né, ou a metade complementar de Aquário é Leão. E Leão é a expressão individual. Aquário é como é que eu me expresso individualmente dentro da coletividade. Né? Então, Aquário não é um ser que está perdido dentro do grupo, mas é alguém que sabe quem é dentro daquele grupo. E por isso, muitas vezes, ele vai buscar dentro do grupo se tornar alguém diferenciado. E por isso que o aquariano geralmente é o diferentão, o excêntrico, né? O rebelde, o revolucionário, porque ele tem ideias que querem romper com a mesmice, né? Rompem com aquele estado de segurança, de conformidade das coisas. Por isso que há esta associação entre o individual e o coletivo. Ele age individualmente em nome do coletivo. Ele
ele vai, né, trabalhar coletivamente, em grupo, para buscar uma revolução, uma rebeldia, um rompimento do status quo, tá? Então, aqui, Aquário também está ligado às amizades, né, ao coletivo, às corporações, a um desligamento emocional, porque aqui as emoções passam longe, aqui as questões das ideias e dos conceitos é muito mais importante, tá? Então, aqui tem a casa que o Aquário rege, a casa 11, a casa das amizades, dos grupos, mas também a casa onde eu faço projetos e planos de longo prazo, novos projetos. Tá? Aquário, ele é regido na configuração, na astrologia tradicional, ele é regido por Saturno também. Tá? Muitas vezes a gente fala que Aquário é regido por Urano. Pela astrologia moderna, Urano é o planeta regente de Aquário. Ok. Mas a gente não pode se esquecer que o regente tradicional de Aquário é Saturno. E todo aquariano, por mais rebelde e por mais inovador que ele possa ser, ele também tem esse lado que muitas vezes pode ser muito conservador, tá? Rebelde, pero não tanto, né? Então, esse é um signo interessante, tá? A virtude de Aquário é a descentralização, tá? Então, por isso que agora nós começamos a perceber né, o mundo, com a entrada de Plutão em Aquário, o mundo começa a se tornar mais multipolar, descentralizado, né? Onde a tecnologia, os sistemas de redes, a internet, começa a conectar e a fazer essa descentralização do poder. Então, pouco a pouco, a gente vai ver que né, toda vez que a gente tiver uma centralização de poder, nós vamos ter um movimento contrário de anulação desse poder central em nome de uma descentralização. A antivirtude é o poder. É exatamente isso, né? Se eu vou descentralizar, se eu vou repartir esta dependência e essa interdependência, ou essa cooperação, essa colaboração entre todos, eu não posso ter poder. Mas, muitas vezes, o aquariano, ele busca, né, no fundo, ele busca também, de certa forma, o poder, que é a antivirtude de Aquário. Mas quando esse signo está na sombra, a pessoa quer ali o poder, mas é um poder diferente de Leão. Leão mostra o seu poder, ou quer o poder, de uma maneira transparente, aberta. E aqui, esta antivirtude do poder é aquela figura da eminência parda, aquela pessoa que não é o rei, mas que é aquela pessoa que manipula o rei, né? Aqui é o cardeal Richelieu, né? Na época do Luís XIII lá, né? Então, o cardeal, no final das contas, era o cara que detinha o poder da França, enquanto o rei lá pavoneava, né? Deus Sol, papapá, aquela coisa toda, né? O Rei Sol, aquela coisa toda. Mas quem mandava mesmo era a eminência parda, que por isso que se tornou, né, esse nome, eminência parda, né? Porque afinal de contas ele era um cardeal. Então, a antivirtude é o poder. E a patologia é o egoísmo, né? Ou seja, aquariano não pode ser egoísta. Aquariano está ligado a uma questão de coletividade, de humanidade, de fraternidade. Como é que ele vai ser egoísta? Se ele é egoísta é porque ele está efetivamente muito doente.
Muito bem. E, por fim, para a gente finalizar aqui, peixes. Peixes é a busca da entrega, tá? Ou seja, peixes é o fechamento do zodíaco, e por isso que peixes vai concentrar a energia de tudo isso que foi assimilado. Peixes o suco de tudo isso que foi aprendido, e também esta confusão de todos esses ensinamentos, né? Então, peixes, o signo de peixes, ele entende que há algo maior do que ele. E por ter algo maior do que ele, né, ele não adianta ele tentar dominar as coisas. Ele tem que acreditar naquilo e se entregar muitas vezes, tá? Então, o signo de peixes, ele é um signo de água, é um signo emocional, tá? Um signo mutável, ou seja, ele está sempre modificando as suas emoções, dissolvendo essas formas, né? Ele é altamente influenciado, ele é altamente espiritualizado, tem essas percepções extrasensoriais, né? Aqui tem ocultismo, misticismo, isolamento, né? Confusão, porque peixes é altamente sensível ao meio ambiente. Ele é como uma antena receptora, ele capta tudo que está acontecendo no meio ambiente. Então, ele se sensibiliza muito com o que está acontecendo. E quando aquilo que está acontecendo é altamente doloroso, é altamente ruim, ele se sente mal, né? E aí ele busca o quê? A fuga, o escapismo, né? Ele vai para as drogas, vai para a bebida, ou vai para o isolamento, para o auto-isolamento, né? Então a pessoa vai para um mosteiro, vai para um monastério, vai, né, para um convento, ou vai para uma prisão, porque ele quer fugir daquilo que ele não consegue entender, tá? Então aqui tem muito, né? O Peixes é um signo altamente caridoso, solidário, mas que também assim se sacrifica muito pelos outros. E muitas vezes as pessoas se utilizam da boa fé desse signo. Então, a casa de Peixes é a casa 12, uma casa ligada à espiritualidade, uma casa ligada à reclusão, qualquer tipo de reclusão, seja hospital, seja prisão, seja manicômio, né? Aqui é uma casa do inconsciente, daquilo que a gente não consegue perceber claramente. A virtude de peixe é transcender. E a antivirtude de peixes é a razão. Porque sempre que o peixes usar a razão, ele se perde. Porque ele é altamente confuso. Ele é altamente... Ele não precisa da razão, porque ele sente. E sentir é melhor, ou no caso do peixes, é muito mais do que lidar com algo que ele não domina, que é a razão. E a patologia, a doença de peixes é ser mártir, né? Ou seja, sofrer ou morrer pelos outros, né? Porque ele acaba, muitas vezes, se sacrificando, ele acaba se tornando ou vítima ou salvador. E aí, como vítima ou salvador, ele acaba não exercendo a função pisciana, que é transcender. O planeta que rege peixes é Júpiter, na antiguidade. E na era moderna é Netuno. Tá? Muito bem. Por hoje, falamos um pouco dos signos. Semana que vem a gente continua nos signos, nós vamos daí fazer uma relação entre esses eixos, né? Áries, Libra, Gêmeos, Sagitário,
né? Leão, Aquário, Touro, Escorpião, Virgem e Peixes, que é bem interessante também a gente entender como é que esses eixos funcionam, porque eles são complementares, tá bom?